Eu gostaria de convidar que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14. O apóstolo Paulo escrevendo ao seu discípulo, ao jovem pastor Timóteo, e algo que eu quero destacar com você, algumas observações, algumas coisas que Paulo escreve aqui a Timóteo e que podem nos ensinar muito neste dia de hoje, no dia de Santa Ceia, no dia em que nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua casa, sentando-se à mesa e ouvindo mais sobre a igreja de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Vamos orar antes. Senhor, nós te damos graça, meu Pai, por neste domingo nós temos o privilégio, a oportunidade de ouvir a Tua voz. Que o que nós vamos ouvir aqui, Senhor, não seja fruto de um estudo, fruto de uma devocional, mas que seja a direção do Teu Espírito Santo para cada uma das nossas vidas, Senhor. Fala aos nossos corações, meu Pai. Essa é a Tua santa palavra. E que o Teu Espírito Santo que está sobre as nossas vidas possa ministrar ao coração de cada um daqueles que estão nos ouvindo agora, aonde quer que eles estejam. Abençoe-os, fala com eles poderosamente nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14, vai nos dizer o seguinte: Escrevo-lhe estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Verso 15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Olha o que ele nos coloca agora: coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito e visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, nesse texto em que nós acabamos de ler, ele está consolidado em sólidas instruções que ele dá ao seu jovem pastor e filho na fé Timóteo. E algumas coisas me chamam muito a atenção nesse texto, porque esse texto ele fala muito sobre a igreja de Jesus Cristo, sobre aquilo que você somos juntos, sobre o que nós representamos neste mundo. E ele fala, no contexto aqui desse texto, né, se você for ler a partir do começo do verso 3, na minha Bíblia aqui diz que é instrução aos bispos, aos diáconos, aos presbíteros, instrução ao ministério. Mas o que me chama a atenção é como ele termina esse texto, fazendo a referência à igreja de Jesus Cristo como a coluna e o fundamento da verdade. Ele nos deixa muito claro, coluna e fundamento da verdade. Depois ele fala o seguinte: grande é o mistério da piedade. Ele coloca: Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Então ele nos coloca fundamentos poderosos sobre a igreja de Jesus Cristo. Paulo nos ensina que a igreja e a verdade estão totalmente ligados. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, diz, olha o que Jesus diz. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em João 3,16, que é um texto muito conhecido meu e seu, diz, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então começa falando de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida.
e que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser por Ele. E depois apresentando o amor de Deus manifesto ao mundo através de Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois em João capítulo 16, verso 13, a parte A do versículo diz: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, olha o que o apóstolo Paulo escreve: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? São verdades que está sobre nós, que está sobre a igreja de Jesus Cristo, que nos mostra que a igreja e a verdade estão totalmente ligadas. É Jesus falando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E depois, falando que o amor de Deus foi derramado neste mundo como seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Falando do Espírito Santo, uma promessa, quando Ele vier. E depois ele fala: vocês sabem que são um santuário, que o Espírito de Deus habita em vocês. A igreja e a verdade estão totalmente ligados, são um só. A igreja é constituída por Deus como coluna e fundamento da verdade. Essa é a igreja que eu creio. Esta é a igreja que nós somos. Esta é a igreja que nós temos sido mesmo nesses dias em que nós não estamos reunidos. Aquilo que sempre falamos, sempre pregamos, tem sido uma verdade hoje. A comunidade da Graça Itaquera tem 18 anos, fez esse ano 18 anos. Não pudemos celebrar em virtude do cenário, mas ano que vem vamos fazer uma grande festa. 18 anos. E há 18 anos, eu e os pastores que fazem parte dessa comunidade, os pastores que passaram por essa comunidade, sempre falaram que nós somos a igreja independente do prédio. Sempre foi falado isso. Se você pegar as ministrações que constam no YouTube da nossa comunidade, você vai ver que muitas vezes sempre foi repetido isso, sempre foi falado, porque é o que nós cremos. Nós cremos, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Porém, somos a igreja de Jesus Cristo que foi plantada no bairro de Itaquera. E juntos, como igreja de Jesus Cristo plantada no bairro de Itaquera, nós iremos fazer a diferença manifestando-nos como a igreja gloriosa e vitoriosa de Jesus Cristo. Não somos igreja somente para os nossos interesses próprios, não, os discípulos não eram assim, mas os discípulos manifestavam Jesus onde quer que eles estavam. E se você lê o livro de Atos, logo lá no começo, que fala da igreja, como a igreja se manifestava até então, não era chamada de cristãos, era chamada de o caminho. Você vê que eles juntos manifestavam a beleza de Cristo. O corpo manifesta a beleza do cabeça. E o nosso cabeça chama-se Jesus Cristo. Porém, nós vemos nos dias de hoje que essa verdade tem sido negada, deformada, deturpada e substituída por toda espécie de mentira. Nos dias de hoje, tudo é relativo. As igrejas, as pessoas não enxergam mais a igreja como a verdade absoluta, e sim como depende de outras coisas para me testificar que realmente se isso é verdade ou não. As pessoas procuram justificativas. É relativo. É relativo. Os valores são deixados de lado. Muitos dizem que os valores eram para aquela época, porque nos dias de hoje
no contexto atual, no cenário dos dias de hoje, tornou-se relativo. Dizem que os valores muitos deles são impraticáveis na cultura de hoje. Por quê, meus irmãos? Porque a verdade tem sido negada, deformada, deturpada e substituída por toda espécie de mentira. Muitos têm transformado a igreja num clube, um espaço para entretenimento de músicas, shows e mensagens motivacionais. E o evangelho genuíno de Jesus Cristo tem sido deixado de lado. Ou seja, eu pego a minha pinça e a minha lupa, coloco aqui e falo, isso aqui é legal, isso aqui eu posso aplicar como princípio. A verdade da palavra tem sido deixado de lado. Hoje existem muitas vozes. Muitas vozes. Hoje, se você agora, nós estamos nossa reunião de celebração, nós temos aqui quase 200 pessoas, 180 pessoas online aqui nos acompanhando, mas se você pegar o seu dedo e você começar a passear pelo YouTube, pela internet, pelo Instagram, você vê que tem muita gente falando. Existem muitas vozes. Muitas vozes. E muitos ouvem o quê? Aquilo que lhe cai melhor. Sabe a roupa? Eu não tenho muito disso, eu pego a primeira, tá pela frente, né? Eu acordo e vou e ponho a mão lá e pego o primeiro que tá na frente. Mas muitos vêm, minha filha estuda moda e eu acompanho, né, um pouco do que ela conversa comigo e eu vejo às vezes ela. As pessoas procuram combinar a roupa com o seu dia, com o que vai fazer. As pessoas ouvem aquilo que lhes cai melhor. O que lhe é mais conveniente. E isso é uma realidade que se acentuou. Hoje, né, todos têm acesso a isso. E diante deste cenário em que temos vivido, ouve-se tudo. Porém, existem muitas heresias sendo faladas. E qual deve ser o nosso filtro? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Hoje em dia está crescendo um grande número de desigrejados. Uma corrente no meio, entre aspas, cristão tem crescido. O número de desigrejados, como o pastor Davis conversava com a nossa liderança na terça-feira, o número de desigrejados, eu não tenho compromisso, eu sou de Jesus. Mas a palavra nos mostra o valor de ser igreja, de fazer parte do corpo de Cristo, do corpo de Cristo local. Todos nós juntos fazemos parte do corpo de Cristo universal. Mas nós fomos parte de um corpo de Cristo local, a igreja de Cristo local. Sabe, irmãos, para vocês terem noção do que é o corpo de Cristo local, a igreja local. Nós temos muitas mobilizações em prol da nossa comunidade e das pessoas que estão ao redor da nossa comunidade. Porque nós estamos aqui para fazer a diferença na vida de pessoas. Essa turma dos desigrejados, qual é a frase deles? Eu não tenho aliança com ninguém. Eu não tenho aliança com ninguém. Mas eu queria que você entendesse hoje. A nossa aliança como igreja, a minha aliança com você, a sua aliança comigo, a nossa aliança com Jesus, a nossa aliança com o corpo de Cristo, onde o Senhor nos plantou, ela não é relativa, ela é viva. É uma aliança como corpo. Todas as vezes em que nós juntos aqui, nos reunimos e nos assentamos à mesa, nós declaramos a nossa aliança com o nosso Senhor e a aliança minha com você, você comigo, a nossa aliança junto com a igreja ao cabeça que é Jesus Cristo. O meu papel, aonde o Senhor me plantou, é de coluna, não é de móvel. Sabe o móvel? O móvel você troca ele de lugar,
Quando o sofá já não está bonito, você lá vai, troca, compra outro melhor. Se a televisão não está caindo bem na sua sala, você vai, muda ela de lugar. Se ela dá problema, o que você faz? Você vai lá, você compra outra, você manda arrumar. O móvel é assim. O móvel, ele move-se, ele é volúvel. Ele é um objeto de decoração. Ele tem o seu fim determinado para aquilo. E se não está legal ali, você muda ele de lugar. Só que Deus nos chamou para nós sermos colunas. Você já viu alguém mexendo numa coluna? O estrago que dá? Se a coluna está aqui, ela tem que ficar aqui. E detalhe, a coluna, ela está profunda. Você é coluna. Deus te chamou para ser coluna, não móvel. Coluna da onde Ele te plantou. Eu quero te falar algo. Como seu amigo, como uma pessoa que Deus escolheu para servir você como seu pastor. Preste atenção. O seu compromisso é com a igreja onde Deus te plantou. O meu compromisso é com a comunidade que eu amo, Comunidade da Graça em Itaquera. Eu sou coluna, você é coluna, nós estamos lá. Presta atenção, a coluna, ela, se você quer, por exemplo, vai mexer na casa e você esbarra numa coluna, o que acontece? Com a coluna ninguém mexe. Ninguém mexe na coluna. Já foi fazer furo. Comigo é sempre assim. Toda vez que eu vou fazer furo numa parede, eu vou fazer 5 furos. Os 4 furos é beleza. O último furo vai aonde? Na coluna. Eu sempre esbarro na coluna. Presta atenção. A gente sempre esbarra na coluna, porque a coluna está lá, dando sustentação, dando suporte. E é isso que Deus te chamou. Para sermos juntos colunas. Nós temos uma aliança. O seu papel não é objeto de decoração. Você está nesta comunidade porque você faz parte dela. Deus te escolheu para você fazer parte deste corpo vivo que Deus levantou em Itaquera. Deus te plantou e te estabeleceu em uma igreja local. E o nosso compromisso é onde Deus nos plantou. É aonde Deus nos colocou. Este é o nosso compromisso. Nesses dias, nós temos tido acesso a muita coisa. A muita coisa. Presta atenção. Mas nenhuma dessas coisas que eu tenho tido acesso são direções de Deus para a minha vida. Porque a direção de Deus para a minha vida, Deus dá aonde Ele me plantou. E todos aqueles que estão aliançados aonde Deus lhe plantou, é aonde vem a direção para a vida dele. É assim. Você pode às vezes não gostar muito do meu cabelo, da parte da frente, que atrás já está acabando, da minha roupa. Às vezes eu não posso gostar de alguma coisa em você, mas nós somos o corpo. E nós estamos juntos para amar uns aos outros. Nós estamos juntos para nos assentar à mesa. Nós estamos juntos porque Deus nos plantou aqui. Deus, nós estamos debaixo de um propósito pelo que Deus estabeleceu onde nós estamos. E eu quero fazer parte dessa história, junto com você. Junto com você. Eu quero nessa manhã de Santa Ceia, eu quero juntamente com você e a sua família celebrar a aliança que nós temos. Eu quero celebrar a aliança que nós temos. E eu vejo que nenhum momento melhor do que nos é propício é celebrarmos a aliança que nós temos à mesa do Senhor. Em que nós estamos tão distantes, alguns irmãos são meus vizinhos, de parede, de frente de casa, mas alguns estão longe de mim,
Tem pessoas de outros estados nos assistindo, pessoas de outros bairros, tem até pessoas de outros países nos assistindo, como a nossa querida Andressa lá na Irlanda, e tem pessoas dos Estados Unidos nos acompanhando também, quando eu vou ver as métricas do vídeo, tem pessoas de muitas localidades nos acompanhando. Mas nós somos um em Cristo Jesus. E eu quero nessa manhã celebrar a minha aliança com você, a mesa do Senhor. Eu queria convidar você, juntamente com a sua família de sangue, aí na sua casa, a você tomar em sua mão o pão. Essa Santa Ceia, ela tem o sentido de nós celebrarmos a nossa aliança como igreja, como um baluarte da verdade, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo. Ele diz que coluna e fundamento da verdade é a igreja que nós somos. Não a igreja que fazemos parte, mas é a igreja que nós somos. Aliança. Eu quero celebrar a minha aliança com você nessa manhã. Eu quero celebrar a aliança que nós temos. A aliança que nós temos pela igreja que somos. Apesar das diferenças, somos tão diferentes uns dos outros, mas nós somos o corpo de Cristo. Que graça teria se minha mão fosse igual ao meu pé? Aliás, seria uma deformação. O corpo, ele é formado por partes diferentes umas das outras, mas ele é corpo. E em ajuste, em equilíbrio, ele move todo o corpo e move a cabeça. E nós, nas nossas diferenças, em ajustes e equilíbrio, nós movemos o cabeça por onde quer que nós vamos, porque nós somos o corpo de Cristo. Tome o pão na sua mão. Eu quero só fazer menção aqui com vocês de um momento nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, verso 26. Jesus à mesa com os seus discípulos. E ele disse o seguinte aos seus discípulos: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. No verso 27, em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E aí Jesus completa falando com eles: e eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Jesus com seus discípulos. Jesus com seus discípulos sentam-se à mesa e celebram a aliança que tem como corpo. Tome agora na sua casa o pão em suas mãos. Tome ele nas suas mãos agora. E Jesus diz: tomem e comam, isto é o meu corpo. Nós somos o corpo, a manifestação do corpo vivo de Jesus Cristo. E o que me habilita você a participarmos desse momento é
nós reconhecermos o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. O que me habilita você a participarmos deste momento. Não foi nenhum rito de passagem que fizemos e agora sim, que legal, eu faço parte de uma igreja. Não. O que me habilita você a sermos parte da mesma família e do mesmo corpo, sentados juntos com o cabeça que é Jesus Cristo, nós à mesa e Ele partindo o pão e nos servindo. Somos os salvos reunidos em torno daquele que os salvou. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, pelo privilégio que nós temos de participar da tua santa mesa. Participarmos, Senhor, do pão. Participarmos, Senhor, do corpo que foi partido. E nós, como corpo, Senhor, participamos nessa manhã deste momento. Obrigado, meu Pai. Que participar deste momento seja vida. Vida aos ossos, vida à carne, vida à mente, vida, Senhor, ao corpo de cada um dos teus filhos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós termos em participar deste momento na tua santa presença, em nome de Jesus. Você agora que está aí na sua casa com elemento, com pão, eu queria que você servisse agora os membros da sua família. Servisse os membros da sua família. E eu quero juntamente com vocês comer do pão em nome de Jesus. Sirva cada um deles. Tome o pão na sua mão. Pode parecer um elemento só, um pedaço de pão. Para muitos é um pedaço de pão. Para mim, simboliza o corpo do Senhor, que foi partido. E hoje faz com que eu tenha uma aliança com você. Partido agora em muitos pedaços. Existem centenas de pessoas nos acompanhando agora. Centenas de pessoas. Centenas de pessoas que estão nos acompanhando agora ao vivo e que irão nos acompanhar durante o dia. E que ao segurarmos o pão juntos, nós estamos celebrando a aliança que nós temos em Cristo Jesus e que nos faz um. E que nos faz um. Todos vão agora, participemos do pão em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de nós sermos a sua igreja e podermos participar de um momento tão sublime que é a tua mesa, Senhor. Ó Senhor, quem éramos e quem somos e aonde estamos. Éramos escravos do pecado. Estávamos à beira da morte, à beira da condenação. Condenados, na realidade. Estávamos condenados. E hoje estamos sentados à mesa como filhos, salvos, libertos pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande amor. Obrigado por tão grande misericórdia. Obrigado pela tua graça, Senhor, manifesto pelo teu Filho Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio em nós como família, com as nossas famílias, podemos nos assentar à mesa dos discípulos, à mesa dos filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nós podermos participar também do cálice. Obrigado por nós podermos pegar em nossas mãos o cálice da aliança no teu sangue. Obrigado, Senhor, porque ele representa o sangue do Cordeiro que foi derramado por mim e por cada um daqueles que estão nos acompanhando. E como o Senhor disse no ato da ceia, derramado por muitos
para perdão de pecados. Obrigado por nós podermos participar deste momento tão lindo da tua igreja, Senhor. Não é um ritual, mas é uma declaração. É uma declaração de fidelidade, meu Pai. É uma declaração de amor, um amor recíproco. A ceia é uma declaração em que nós fazemos hoje e faremos até o dia em que o Senhor voltar para buscar a sua santa igreja. Muito obrigado. Amém. Este cálice, eu quero nessa manhã. Eu não tenho como brindar com você, mas eu quero nessa manhã, juntamente com você e com a sua família, eu quero celebrar e afirmar a aliança que eu tenho com você. Fabiana, por favor, vem aqui. Eu quero celebrar isso. Eu quero afirmar. Eu quero afirmar isso. Por favor. E juntamente com a minha esposa, representando a minha família, que eles estão empenhados em funções distintas aqui nessa transmissão nessa manhã. Mas eu posso falar em nome deles porque eles estão aqui olhando para mim. Eu quero afirmar a aliança que eu tenho com você e com a sua casa. Aliança de te servir. Aliança de te amar. Aliança de me entregar por cada um de vocês. Assim como foi que o Senhor fez pelos seus discípulos. Assim como o Senhor fez com os seus discípulos. Naquela mesa existiam 12. Um virou as costas. Mas, a partir daquela mesa, uma revolução começou no mundo. E eu, Fabiana, e você e a sua casa fazem parte dessa revolução. Eu quero celebrar isso nessa manhã. A minha aliança com você, a aliança da minha família, como você, em nome de Jesus. Sirva agora a sua família, sirva os seus filhos, sua esposa, seu cônjuge. Sirva a todos agora. Porque eu quero celebrar com você a aliança que nós temos em Cristo Jesus. Todos a um agora. O corpo de Cristo em Itaquera. A igreja local que expressa o amor de Deus em Itaquera. Todos a um agora. Participemos do cálice em nome de Jesus. Pai querido, nós somos muito gratos, Pai, porque nós podemos nos assentar à sua mesa, Jesus. Sim, Jesus. Celebrarmos, Pai, a nossa inclusão, Senhor, na sua morte, na sua ressurreição, Sim, Pai. Hoje, graças, Jesus, ao seu ato de amor, à sua entrega, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Ti, Senhor. Nós somos sua igreja. Pai querido, isso é um milagre. Nós somos um, nós somos a sua família, Pai, reunida aqui nesta terra, Pai, para expressar o seu amor, expressar a sua vida, Pai, através do nosso relacionamento uns com os outros, através do serviço, Pai, com cada pessoa, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor nos transformou, Pai. Sim, e Jesus. Graças ao Senhor e através Sim, de Ti, Pai, é possível, Sim, Senhor, Pai. nós vivermos em unidade, em família, Pai. É graças à Sua obra na cruz. É graças ao Seu Espírito em nós, Pai. Nós somos agradecidos, porque isso é um milagre, é um privilégio, Senhor, é uma honra, Pai. Isso é além de nós. Sim, e nós te agradecemos muito, Senhor, no nome de Jesus, porque nós e a nossa família podemos te servir e nos relacionarmos, Pai, em amor, Senhor. Muito obrigada por isso, Pai. No nome de Jesus. Amém. 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 Que você possa entender
concluindo essa mensagem, concluindo o que nós falamos nesse domingo. Você não é móvel, você é coluna na sua célula e na igreja que o Senhor te plantou. E a coluna serve para sustentar, a coluna serve para manter em pé. Pode vir vento, pode vir o que for, pode vir tempestade, pode vir ciclone bomba, pode vir nuvem de gafanhoto, pode vir toda sorte de praga, pode vir doenças, pode vir o que for, pode ser guerra. Nada derruba uma casa fundamentada em colunas sólidas. Nada. E nós somos essa casa em nome de Jesus. Amém?